Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série O Mínimo que Você Precisa Saber. E hoje o assunto será a avaliação de agentes químicos. Olá, me chamo Igor Lima, sou engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional certificado pela BHO, atuei como perito e fui consultor em centenas de empresas aqui do Rio de Janeiro. Sou professor de uma instituição federal também, concursado, e atuei como técnico em química durante 5 anos da minha vida, na minha fase inicial ali profissional, quando eu tinha 18 anos. E eu tenho bastante experiência nessa área de avaliação de agentes químicos, porque eu trabalhei tanto no laboratório como na parte de avaliação. E é com esse conhecimento que eu vou ajudar vocês a entenderem o mínimo que vocês precisam saber sobre a avaliação de agentes químicos. O mínimo que você precisa saber sobre avaliações de agentes químicos é, primeiro, por que eu preciso avaliar? Qual é o meu objetivo? Por que eu preciso fazer uma avaliação de agente químico? Então, mais uma vez falando, esse vídeo aqui é muito pequena, uma parte muito pequena de tudo que pode ser explorado relacionado a esse assunto, mas vamos começar primeiro com o seu objetivo. Eu faço uma avaliação de agentes químicos por um objetivo. Então, para que eu possa avaliar, já foi feito um reconhecimento de risco. Então, eu reconheço que aquele trabalhador está exposto a uma tinta, eu analiso a FISPIC dessas tintas. Se você tiver dúvida em relacionada à FISPIC, tem um outro vídeo que eu explico para vocês o que é a FISPIC. Então, eu avalio quais os ingredientes que compõem aquela tinta e eu vou precisar medir. Eu vou precisar fazer uma avaliação. Então, eu reconheci o risco, eu preciso fazer uma medição. Eu só vou medir aquilo que der para me comparar. Às vezes o cara está exposto a um produto químico, isso acontece muito em indústria farmacêutica, e eu não tenho limite de exposição, eu não tenho como comparar. Então, por que eu vou medir? Então, eu vou medir para comparar com alguma coisa. No caso aqui, eu vou medir para comparar com o limite de tolerância. E aí, essa medição, ela vai me ajudar, ela vai ter por objetivo me ajudar com algumas questões. Primeiro, verificar se esse trabalhador tem ou não o direito à insalubridade. E o mais importante é verificar qual é o nível de concentração dessa substância química e se essa concentração pode causar algum dano à saúde desse trabalhador. Então eu vou comparar com os limites da CGH, do anexo 11 da NR15, de AFNOR, enfim, qualquer legislação referente ao tema para eu verificar se esse trabalhador está tendo algum agravo à saúde dele. Então o objetivo de uma avaliação de agentes químicos é essa: comparar com algum limite para verificar se isso está prejudicando o meu trabalhador ou não. Então, primeiro, antes de fazer essa avaliação, eu preciso me ater a uma série de situações. Mas o principal é vocês saberem que esse monitoramento ele é uma amostra. Ele vai ser feito num dia específico do ano, ou alguns dias específicos do ano, nunca vi ninguém avaliar todos os dias, E aquele resultado ele vai ser utilizado para concluir a exposição desse trabalhador em um ano, até mesmo em mais de um ano, porque as empresas não costumam avaliar todo ano o mesmo GHE. Enfim, então, para que esse resultado ele possa ser bem utilizado, ele precisa ser representativo. O que seria isso? Eu preciso fazer essa medição no dia típico de trabalho desse trabalhador, nas condições normais de trabalho dele, enfim, uma série de outras questões. Esse é um assunto que nos leva a falar muito, então eu vou parar por aqui, senão a gente vai ficar aqui uma hora falando sobre representatividade. Como é o mínimo, vamos pular. Então, limites de tolerância. Então, antes de eu fazer a avaliação de agente químico, eu preciso saber o limite. Para cada limite, eu tenho uma estratégia de amostragem diferente. Se eu tenho um limite, por exemplo, do anexo 11 da NR15, que é o limite de tolerância média ponderada, eu tenho um objetivo. É um limite que não pode ser ultrapassado durante toda a jornada desse trabalhador. Então, a minha estratégia ela tem que ser feita de forma que eu tente pegar
a maior parte da jornada desse trabalhador. Só que aí eu vou me esbarrar nas metodologias, no volume, na vazão, enfim. Em outro vídeo eu vou explicar isso melhor para vocês. Se eu tenho um trabalhador exposto a um produto químico que tem lá o limite de tolerância, lá o STEL, o limite STEL da CGH, é uma outra estratégia de amostragem que tem que ser utilizada. De vez de eu avaliar o maior tempo possível, eu vou avaliar os 15 minutos mais críticos da jornada de trabalho desse trabalhador. Porque STEL tem uma definição, em outro vídeo eu vou explicar qual é a definição do STEL, mas é importante que você saiba que para cada limite, para cada objetivo da minha avaliação, tem uma forma de avaliar diferente. Por exemplo, também, quando eu quero fazer comparar com o valor máximo. Substância tem valor máximo, valor teto, TLV ceiling, enfim. A minha estratégia é outra, eu tenho que fazer uma avaliação na pior exposição o mais rápido possível. Então, pessoal, isso é o mínimo que vocês precisam saber sobre agentes químicos. É um tema que dá, sem brincadeira aí, uma semana de curso para a gente ficar falando aqui, mas eu estou mostrando o mínimo necessário, né, instigando vocês a entenderem o porquê é importante fazer essa avaliação de agentes químicos, que essa avaliação tem que ser representativa e que você entenda que existem diversos tipos de estratégias de amostragem, isso vai depender dos limites de tolerância, né, os limites de exposição daquele determinado produto que você vai monitorar. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, que você me acompanhe nessas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, enfim. Eu estou sempre tentando postar algo de valor, algum conteúdo de valor, para que você possa ser ajudado em diversos assuntos relacionados à segurança do trabalho, à perícia, à higiene ocupacional, enfim. Então me acompanhe nessas redes sociais e fique com Deus. Um grande abraço.